Parcelas amostrais com tamanhos diferentes podem gerar informações tendenciosas no seu relatório de inventário florestal. Você quer aprender a entender, interpretar e como que você pode evitar que essas informações não fiquem tendenciosas? Então me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos lá. No seu inventário florestal pode ser que você tenha a necessidade de fazer aí diversas parcelas amostrais, né? Sendo que algumas delas possam ter tamanhos diferentes entre si, né? Vai da sua necessidade. Às vezes, em um determinado local, pode ser que você consiga instalar uma parcela amostral de 1000 metros quadrados. Em um determinado outro local, você tenha que instalar uma parcela um pouco menor, de 750, 500 metros quadrados. Vai da sua necessidade. Mas é importante saber que quando você faz o inventário florestal e as parcelas, as amostras, elas têm variações de tamanho, é importante você tomar certos cuidados na hora de fazer os cálculos necessários, né? E também as interpretações desses cálculos e nos relatórios finais para que não ocorram aí informações tendenciosas, tá? Isso porque existem alguns parâmetros nos cálculos de inventário florestal que são diretamente influenciados pelo tamanho da amostra, tá? Sendo assim, eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses parâmetros e como que você pode entendê-los melhor e de que forma você pode fazer os seus cálculos e relatórios de uma forma que a interpretação não fique tendenciosa e você consiga fazer as comparações entre as parcelas independente do tamanho entre si, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou te pedir para você se inscrever no canal e ativar aí o sininho para você, cada vez que eu postar algum vídeo, você ser notificado desse vídeo que eu postar. Dessa forma você está sempre aprendendo mais e melhor sobre inventários florestais. Não só isso, você vai aprender como faturar mais e melhor no setor florestal através de inventários florestais. Aqui também na descrição do vídeo eu vou colocar o link para você entrar no canal do Telegram, tá? O bacana do canal do Telegram é, primeiro, porque ele é gratuito, você não paga nada para estar lá junto, né? E segundo, que lá no canal do Telegram você tem acesso a tudo que eu já postei anteriormente, diversos vídeos, informações e conteúdos. Então dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que acontece aí relacionado a inventários florestais, tá? Então se inscreve no canal e entra também no canal do Telegram. Existem então diversos parâmetros que quando você faz um inventário florestal, não tem problema você fazer as comparações entre essas informações das parcelas, das diferentes parcelas amostrais, mesmo que elas tenham diferentes tamanhos entre si, tá? Porque existem parâmetros que são muito pouco influenciados pelo tamanho da parcela. Já existem outros parâmetros que se as parcelas tiverem tamanho diferente, se você simplesmente fizer ali uma comparação das médias ou o total, pode ser que a informação fique tendenciosa para um lado ou para o outro, tá bom? Então, vamos lá. Eu até separei aqui alguns dados para vocês entenderem, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui, tá? Então, olha só, aqui a gente tem informação do talhão 1 e talhão 2, tá? Isso aqui é um plantio comercial, tá? De uma floresta homogênea, uma floresta plantada. E aí a gente tem as parcelas aqui de 1 a 5, de 6 a 10. No talhão 1, as parcelas amostrais têm uma área total de 450 metros quadrados, enquanto no talhão 2 as parcelas têm uma área total de 900 metros quadrados. E aí para cada uma dessas parcelas a gente tem aqui, ó, N, que é a quantidade de árvores por parcela. A gente tem também aqui a média de circunferência em cada parcela, média de altura, volume total por parcela em metros cúbicos e área basal por parcela em metros quadrados, tá? Então, olha só, vamos verificar primeiramente cada uma dessas informações, né? Para cada uma dessas parcelas e cada uma com as suas respectivas área, o tamanho de parcela. Por exemplo, aqui no talhão 1, as parcelas que são menores, né? Tem a metade do tamanho, elas têm uma média de 25 árvores por parcela. Enquanto no talhão 2, as parcelas amostrais têm o dobro de tamanho, elas não necessariamente aqui têm o dobro, elas têm um total de 42 árvores por parcela, em média, tá bom? E aí, no talhão 1, as árvores são mais grossas, elas têm uma média de 87 centímetros de circunferência, enquanto no talhão 2 é 67. A altura média no talhão 1 é 22, enquanto no talhão 2 a média de altura é 19. Volume por parcela, aqui no talhão 1 é 7,95,
enquanto no talhão 2 o volume por parcela é 13, é quase o dobro, né? Então, num primeiro momento, a gente pode até olhar aqui assim, né? Que aqui tem 450 metros quadrados por parcela, deu 7,9 metros cúbicos. Nesse caso aqui, foi para 900, dobrou o tamanho da parcela, então o volume da parcela quase que dobrou, 3,7, tá? Então, vamos prestando atenção nessas informações para a gente entender e interpretar isso mais para frente. E aqui também a gente tem, olha só, área basal por parcela. As duas, né, uma tem a metade do tamanho da outra, das parcelas, e elas têm praticamente a mesma área basal por parcela, 1,55 metros quadrados, enquanto a outra aqui está com 1,52, tá bom? Então, olha só, num primeiro momento, a gente até poderia fazer uma comparação geral entre as parcelas aqui, né? Mas, como eu disse, existem alguns desses parâmetros aqui que são bastante influenciados justamente pelo tamanho da parcela, né? Como, por exemplo, olha só, o volume. O volume, só para a gente entender, ele vai ser reflexo da circunferência média, da altura média e também da quantidade de árvores na parcela, tá? Então, pode ser que uma parcela ela tenha árvores grossas, árvores altas, mas se ela tiver poucas árvores, então ela não necessariamente vai ter uma grande quantidade de volume, tá? E assim por diante, tá bom? A mesma coisa aqui no caso da área basal por parcela, ela vai ser influenciada pela quantidade de árvores e também pela circunferência das árvores, né? E também, no caso, pela quantidade de árvores por parcela. Isso também vai influenciar na área basal por parcela. Então, a área da parcela, quanto maior a área da parcela, em tese a gente tem uma maior quantidade de árvores. Se a gente tem uma maior quantidade de árvores, consequentemente a gente vai ter mais volume, maior área basal por parcela, tá bom? Então, quanto maior o tamanho da área, teoricamente é maior aí esses valores, tá? Então é por isso que, como aqui a gente tem essas parcelas que tem a metade do tamanho dessas aqui, né? As parcelas do talhão 1, elas têm metade do tamanho das parcelas do talhão 2. Então, não seria como que de todo justo fazer simplesmente uma comparação simples aí desses dois locais, desses dois talhões, tá? Então, para a gente poder simplificar, para a gente poder transformar isso de uma forma que fique parametrizado, como que fique o mesmo parâmetro comum em todos os casos, então eu vou mostrar aqui para vocês de que forma a gente pode fazer isso, tá bom? Então, olha só, aqui a circunferência média e a altura média são parâmetros que são pouco influenciados pelo tamanho da parcela, né? Então, por exemplo, na parcela de 450 metros quadrados, você tem ali uma média de circunferência. Se você dobrar o tamanho da parcela, aquela média de circunferência vai mudar muito pouco. Se você aumentar cada vez mais o tamanho da parcela, ainda assim, teoricamente, aquela média de circunferência não vai mudar muita coisa, tá? Então, a circunferência e a altura são parâmetros que você pode, uma vez que você tem essas médias de valores, não tem problema você fazer essa comparação mesmo que as parcelas tenham tamanhos diferentes, tá? Mas então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesses parâmetros aqui, ó. A quantidade de árvores por parcela, né? Aqui nas parcelas de 450 metros quadrados, a gente tem aqui 25 árvores, em média, e nas parcelas de 900 metros quadrados a gente tem 42, tá? Então, eu vou acrescentar uma coluna aqui, ó, de N, agora, só que com árvores por hectare, tá? Deixa eu tirar aqui o árvores por hectare. Então vamos ver quanto que essas árvores na parcela representa em árvores por hectare, tá? E aí isso vai ser um parâmetro em comum em todas as parcelas, independente do tamanho, tá? Então para isso, ó, multiplico aqui esse valor vezes 10.000 dividido pela área da parcela, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então olha só, deixa eu copiar isso aqui para cá. E aí quero saber agora aqui a média. Olha só. Então, nas parcelas aqui do talhão 1, que deu 25 árvores por parcela, isso dá um total de 564 árvores por hectare.
Enquanto isso, no talhão 2, a gente tem um total de 464 árvores por hectare. Então, quando você faz um proporcional por hectare, você, como um hectare é sempre 10 mil metros quadrados, então você tem aí um parâmetro comum que você pode então fazer essa comparação entre as parcelas, tá bom? CAP e altura não tem essa necessidade de fazer aí alguma coisa relacionada, porque, como eu disse, são parâmetros que podem ser feitos entre si, então não tem problema. Agora vamos verificar aqui, ó, volume por parcela, tá? Eu vou novamente acrescentar uma coluna aqui e agora vai ser volume por hectare, tá? Então, novamente, isso aqui vai estar em metros cúbicos, tá? Então, novamente, olha só, vamos olhar aqui, né? Nas parcelas com 450 metros quadrados, a gente tem 7,9 metros cúbicos por parcela. Nas parcelas com 900 metros quadrados, a gente tem 13,6 metros cúbicos por parcela, né? Mas agora vamos ver quanto que isso representa por hectare, tá? Então, novamente, eu vou fazer aqui igual esse valor vezes 10 mil dividido pela área da parcela, tá? Aí eu vou copiar isso aqui para cá, para as outras, tá? E agora eu quero ver quanto que isso dá em média, tá? Então, olha só que interessante. As parcelas que têm 450 metros quadrados deu uma média de 176 metros cúbicos por hectare. Enquanto as outras parcelas que têm o dobro do tamanho, elas deram uma quantidade de metros cúbicos por hectare menor, tá? Isso porque ela tem mais árvores, né, nas parcelas, só que as árvores são mais finas e menores. Então, quando a gente faz aí o cálculo proporcional por hectare, é que a gente então vai ter aqui um parâmetro em comum para daí sim fazer uma comparação entre esses locais, tá? Então, sendo assim, eu vou também fazer esse mesmo cálculo aqui, ó, de área basal por hectare, tá? Deixa eu aumentar aqui também isso aqui em metros quadrados, tá? Vamos ver agora quanto que vai dar de área basal por hectare. Esse valor aqui vezes 10 mil dividido pela área, tá? Vou copiar, colar. Quero agora saber as médias. Então, olha só, nas parcelas, no talhão aqui 1, que tem parcela de 450 metros quadrados, isso gerou um total de 34,5 metros quadrados por hectare de área basal. Enquanto no talhão 2, né, isso deu um total aqui de 16 metros quadrados por hectare de área basal, tá? Só para vocês entenderem, então, se a gente tivesse então que fazer aqui uma interpretação desses dados, isso aqui já seria um indicativo de uma possível intervenção de desbaste, se for o caso, tá? Porque 34 metros quadrados por hectare significa que está tendo muita competição entre as árvores, então, se for esse o objetivo do plantio, seria necessário ali uma intervenção de desbaste, porque as árvores vão crescer menos de um ano para o outro, e aí dependendo dos objetivos e finalidade do plantio, isso também vai influenciar, tá? Então, olha só. Quando a gente olha aqui área basal por parcela, é praticamente o mesmo valor. Só que quando a gente transforma isso nesse ponto em comum de área basal por hectare, olha só, aqui a gente vê a visível diferença. Uma está com praticamente o dobro aí, né, da área basal por hectare, tá bom? Ou seja, parâmetros que são diretamente influenciados pelo tamanho da parcela, como por exemplo, volume por parcela, área basal por parcela, quantidade de árvores por parcela. Na hora de você fazer a comparação entre essas parcelas, né, é importante então você fazer uma conversão para algum cálculo, algum parâmetro que possa ser comum para todos, né? Como nesse exemplo que eu mostrei para vocês, o proporcional por hectare, né? Já outros parâmetros são muito pouco influenciados pelo tamanho da parcela, como por exemplo, circunferência média, altura média. Eu não mostrei para vocês, mas também o volume por árvore, isso também ele é muito pouco influenciado pelo tamanho da parcela, né? Uma vez que você tem ali a média de volume por árvore, se você for aumentando o tamanho das parcelas, isso vai influenciar muito pouco, então isso também é um parâmetro que não tem problema você fazer a comparação entre os dados das parcelas, mesmo que tenham tamanhos diferentes entre si, tá bom? E aí nesses casos,
né, como eu disse, em que vai ter esses parâmetros que vão ser influenciados pelo tamanho da parcela, faça então esse cálculo proporcional aí do valor por hectare. Inclusive eu te dou uma sugestão aqui para que nos seus relatórios de inventário, mesmo que as parcelas tenham tamanho fixo, né, inclua também esses valores proporcionais por hectare, né? Porque caso você faça algum outro inventário que tenha parcelas de tamanho variável, né, você vai ter aí um padrão, um efeito comparativo entre diversos inventários entre si. Isso também vai te ajudar muito a agregar conhecimento, informação. Isso vai fazer com que fique mais fácil para você, para o seu cliente ou para a sua empresa entender e interpretar os dados do seu relatório de inventário, tá bom? Consequentemente, os seus relatórios ficam mais fáceis de se interpretar, consequentemente você vai ter mais credibilidade aí nos seus trabalhos e consequentemente você vai faturar mais e melhor aí com os seus trabalhos. E aí, gostou do vídeo? Gostou das dicas? Se você chegou até aqui, eu te peço mais uma vez para você assinar o canal e ativar todas as notificações. Entre também no canal do Telegram e também não se esquece aí de curtir o vídeo, porque eu acredito que isso aí tenha sido do seu interesse. É isso aí, gente. Muito obrigado, valeu. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá? E é isso aí. Até a próxima.